O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, você sabe o que realmente ele significa e as consequências que ele traz para o paciente? Hoje vou abordar um pouquinho sobre esse tema e desmistificar alguns assuntos. O TOC, ele é uma doença, um transtorno mental tratado pela psiquiatria, o qual a sua base é a ansiedade. Muitas pessoas têm a associação que o TOC é uma mania às vezes de organização, uma mania de limpeza. Às vezes é comum a pessoa chegar e falar: doutor, eu tenho TOC porque eu organizo a minha casa, eu tenho a rotina de tirar o sapato, colocar. Isso são manias daquela personalidade daquela pessoa que não está trazendo prejuízo para ela. Então, o que é realmente o TOC? O TOC, ele é um comportamento autodestrutivo, bizarro, intrusivo, em cima daquilo que o paciente imaginou. Então, a pessoa que tem o TOC, ela imagina a situação e a partir daí tem o comportamento autodestrutivo na maioria das vezes, para si. Então, o que seria o obsessivo e o compulsivo, né? O obsessivo significa que é o pensamento. Então ele pensa muito sobre aquela determinada coisa que fica obsessivamente. Por exemplo, ele tem muito pensamento de sujeira, que ele vai se contaminar, que a saúde dele vai piorar, ou que o familiar dele vai se contaminar. O outro, se nada tiver organizado como ele gosta, ele não consegue entrar no ambiente. Também temos o comportamento, aliás, o pensamento: será que eu tranquei a casa? Tranquei, não tranquei? Então, às vezes eu vou e tranco, aí depois vou e tranco novamente. Isso é a checagem. Então, os assuntos meio que se permeiam, porque o obsessivo é o pensamento. E para aliviar esse pensamento, vem o comportamento. Então, o comportamento é o que chamamos de compulsivo. Por exemplo, a pessoa que tem o pensamento que está sujo, que ele precisa lavar. Então, a lavagem é o comportamento, ou seja, é a compulsão. E o pensamento de estar sujo é a obsessão. Então, nós temos várias divisões. Temos para sujidade, no caso da higiene, temos na relação sexual também, temas religiosos, temos de desconfiança, organização da casa, é uma gama muito ampla de pensamentos e comportamentos. Isso faz com que o paciente tenha um prejuízo muito grande. Então, assim, às vezes ele se atrasa para ir ao seu compromisso, ele deixa de frequentar alguns ambientes, deixa de ir à casa de algumas pessoas, ele já gera uma ansiedade antecipatória daquele momento muito intensa. A gente tem que lembrar também que esse TOC não é só de coisas palpáveis, né? O que muitas vezes chega no consultório, o paciente com um pensamento obsessivo e com um comportamento mental compulsivo. Mas o que seria isso? Vou dar um exemplo. Atendi um paciente uma vez que ele tinha pensamentos invasivos na mente dele com a questão religiosa e sexual referente a um familiar. Então, a todo momento, ele tinha aquele pensamento religioso que invadia sua mente. E esse pensamento era um pensamento religioso com conteúdos sexuais muito importantes para ele. Isso trazia um sofrimento muito grande, porque o familiar era uma pessoa muito querida. E o que ele fazia? Qual que era o seu comportamento, a sua obsessão? Ele ia muito na igreja, ele orava muito, ele fazia oração em pensamento. Então, toda vez que vinha o pensamento obsessivo, ele já gerava o pensamento com o ato compulsivo. Então, ele pensava, ele orava, ele pensava, ele orava, ele pensava, ele orava. É como se o paciente ele fique travado naquele mecanismo. E realmente ele fica travado. Se a gente for pensar nas conexões nervosas na parte cerebral, o paciente que apresenta o TOC, ele fica como se ele tivesse um sistema, ele não vai para frente, como se fosse uma marcha de um carro, né? Um carro manual. Quando você engata a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, essa é a sequência.
E o paciente com o toque, ele é como se ele não conseguisse ir da primeira para a segunda. Ele fica ali, ele fica arranhando, arranhando. E esse pensamento com esse comportamento fica tão intenso, que o prejuízo dele é imenso, é muito sofrimento. Então, como a gente vai tratar, né? Importante reconhecer, não menosprezar os sintomas, identificar que às vezes não precisa, está muito associado ao toque com a checagem e com a limpeza. Não, não é só isso. Vamos lembrar dos pensamentos. Então, reconhecer o quanto antes, o quanto mais jovem a pessoa é, melhor será o prognóstico, visto que é uma doença que é crônica. Ela não tem cura, mas ela tem um controle muito bom a partir do momento que o paciente faz a adesão adequada ao tratamento com o psiquiatra e junto o atendimento multidisciplinar com o psicólogo, principalmente na teoria cognitiva comportamental. Conseguiram entender um pouquinho sobre o toque? Se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários.